Então, né? Coisa boa, café com Jorge aqui em São Paulo. Menos imposto e mais café, né? Isso mesmo. E para começarmos, fala um pouquinho, Jorge, de como é sua trajetória. Você é um contador dinâmico e eu vim para São Paulo especificamente para conhecer essa dinamicidade, não só do teu escritório em si, mas da tua roupagem enquanto profissional, não só de trazer a questão da contabilidade, mas de um empresariado que de fato funciona de maneira dinâmica. E fala aí como é que você lida com essa contabilidade dinâmica e com uma vida aí sem fronteiras nesse mesmo sentido. Legal. Prazer ter você aqui também. Lá de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana. Longe, hein? Mas é um lugar gostoso lá. Vamos lá. Eu uso bermuda para trabalhar. Essa é a ideia. A ideia realmente é ser de verdade para o cliente. Então, dizer assim, ó, eu sou o Jorge, estou aqui para te atender. Não é porque eu tirei meu blazer que a capacidade técnica acabou. Continuou. E isso tem sido muito bem visto, porque o cliente trata a gente como igual, porque ele também é uma pessoa, ele não é uma roupa que ele veste. E quando ele vem no escritório, ele não se arruma. Ele vem do trabalho, ele vem da escola que ele foi buscar os filhos, ele vem de onde ele estiver para resolver problemas. Então, normalmente ele vai colocar a roupa confortável. A gente resolve problemas com roupa confortável. E essa é a minha roupa, eles entenderam, o Jorge foi skatista. Então, esse é o meu traje, de verdade. Então, normalmente, quando eu estou acompanhado com outros contadores que estão ali de terninho, camisa social por dentro, eles falam, esse é o contadorzinho, né? Assim, esse é o contadorzinho. Mas o tratamento que a gente tem é de empresário para empresário. Então, ele consegue entender isso. Então, o Jorge está vestido como ele é, para resolver problemas. E não tenho reclamações quanto a isso. Pelo contrário, quando eu chego sem bermuda ou muito bem trajado, as pessoas falam, esse não é o Jorginho que eu conheço. Cadê o Jorginho? Esse é um ponto da vestimenta que tem dado certo aqui em São Paulo, que é um lugar não só dinâmico, né, mas de mudanças, de características diversas. Então, em São Paulo funciona. Daqui a pouco vai estar para todos os lugares também. E na questão de eu estar viajando e trabalhando, né, contabilidade muito puxada, contabilidade a gente sabe que demanda muito tempo de atenção, prazos, processos, pessoas, clientes, problemas dos clientes, problemas nossos, mas eu nunca abri mão de viajar. E uma coisa interessante é que eu nunca me desliguei do trabalho estando viajando. Então eu tenho ali um momento que eu paro 100% para dar um pouquinho de atenção, mas em toda a trip, em todo o trajeto a gente está ali, né? Acho que essa é a vida do empresário. O empresário não desliga. Parece um meme, né? Eu vou empreender porque eu não sirvo mais para trabalhar das 8 às 18. Tudo bem. Então você vai trabalhar 24 horas agora quando você empreende. E na viagem é assim também. Eu me divirto, gosto de conhecer lugares novos, cultura nova, comida nova, economia nova, mas ali também a gente vai trabalhando. Então isso se tornou meio que um padrão, né, nas minhas viagens, e tem dado certo. Tá? O pessoal tem entendido, dado certo para mim, dado certo para o time, e eu consigo estar longe, mas estar perto. Ainda mais agora, nesse momento que a gente vive de tudo muito digital, né? Tudo o teletrabalho, o home office, então a gente consegue estar presente estando longe. Então tem dado certo. Isso é bacana. A gente estava conversando mais cedo e você falou que está muito mais perto quando está longe, né? Porque você consegue focar muito mais no processo da sua empresa vendo de fora. Sim. Então, criar essa característica é super fundamental, porque a gente vê muitos empresários que estão reféns dos próprios negócios e que não criam isso como algo de fato incisivo, né? De vou viajar, vou estar com a família, mas ao mesmo tempo eu vou dividir um tempo ali para estar olhando os processos do meu negócio. E nessa história toda já foram mais de 40 países, né? Como é que é esse equilíbrio aí seu? Eu gosto de conhecer lugares novos, então cada vez que eu vou num lugar novo dá vontade de ir em outro, né? Então a meta é conhecer o mundo inteiro, vamos ver se eu consigo, e continuar trabalhando durante esse período.
Eu tenho um case, uma história muito legal de um cliente que ele é do setor alimentício, ele tem uma lanchonete e ele trabalhou por 12 anos sem férias. E aí ele casou, ele teve 2 filhos e aí começou a ficar pesado a questão de trabalhar muito. Porém, ele disse pra mim, se eu sair, quando eu não estou no meu negócio, ele vende menos. E isso é uma realidade do empresário, né? Aquela história de que o boi engorda, né, com o olho do dono, é real para muitas pessoas. E ele falou, quando eu não estou, não vende. E eu não posso ficar 15 dias fora. Eu vou parar de vender. E ele sabe que eu viajo e ele vinha conversar comigo sempre. E ele falou, cara, como é que você faz? Como que você consegue? E eu disse para ele o seguinte, não pense que realmente você vai ficar fora do seu negócio e ele vai andar melhor. Não vai. Só que a gente não é só trabalho, a gente não é só família, a gente é um misto de tudo. Você precisa descansar, você precisa estar com seu filho, e isso vai te custar algo, tudo custa. A escola do seu filho custa alguma coisa, sua viagem custa alguma coisa, você ir trabalhar e deixar sua família em casa custa alguma coisa. E eu disse pra ele, vai. E ele acabou indo pro Nordeste, não lembro qual cidade agora, e ficou 9 dias. E ele ficou lá, saiu depois de 12 anos, ficou 9 dias. E não falei com ele, nesse período ele voltou. E aí a gente teve a oportunidade de conversar, e eu falei, e aí, como é que foi? Ele disse, eu vendi menos. Eu vendi em torno, era uma lanchonete, ele falou assim, eu vendi em torno de R$400 a menos por dia, porque eu estava lá. E teve alguns problemas, teve algumas situações que não foi resolvida porque eu não estava. Aí, e eu disse pra ele, e agora? Ele falou, valeu a pena mesmo assim. Assim, o que eu não ganhei não chega nem perto do que aconteceu comigo e minha família lá, eu com meus filhos, com a minha mulher, num lugar maravilhoso. Se eu pudesse pagar o dobro do que eu perdi para estar lá de novo, eu pagaria. Então ele entendeu que é uma troca. Né? Então assim, ele voltou muito mais renovado, voltou muito mais animado, falou, vou corrigir esses problemas. Eu já disse para ele, você vai corrigir esse, vai aparecer outro, porque ser empresário é resolver problema. E hoje ele viaja, hoje eu assisto ele final de semana em praia, em parque, que isso não acontecia, e ele era trabalho. Então perdendo, entendendo o problema, que ele conseguiu corrigir aquilo, e hoje ele viaja. Então eu falo pro empresário, tire férias, viaje, se desligue do seu trabalho? Não. Se puder, ok, mas eu acho que isso não existe mais. Esteja ali sempre conectado, dando um alô, vendo como é que tá, mas viaje, aproveita esse momento que você tem, porque a gente renova, bateria nova e força para tracionar legal quando estiver de volta no trabalho. Perfeito. E a gente vivencia muito nessa questão das conexões também, que se a gente bambear aí, essas conexões se perdem. Então, quando eu saio também de Feira de Santana, né, do meu processo operacional, que eu tenho lá, né, cerca de 60 colaboradores com meus outros 2 sócios, não é fácil porque a gente não se desconecta, mas a gente precisa criar conexões como essas para que o cliente do outro lado também possa perceber o quanto que é importante a gente galgar coisas novas. Então, ter essa liberdade financeira e econômica é algo positivo. E se o cliente já tem, por que não vivenciar? Exatamente. Então, eu acho que dar esse sim para si mesmo, né? Vão ter os 2 lados, inevitavelmente, mas é importante. Vai ter construção, vai ter equilíbrio, e você vai voltar até melhor e produzindo mais e criando alguma estratégia que não criou por estar dentro do problema. Eu acho que férias, viagem, a gente só aprende, cresce. Então, eu gosto de explorar nas minhas viagens. Então, toda vez que eu vou num restaurante, eu gosto de entender por que ali eu fui bem atendido ou por que eu fui mal atendido. Eu tenho um cliente meu que é um amigo, na verdade, é uma sorveteria, chama Adolfo's Gelatos, fica no Beco do Batman, coisa mais linda, é uma galeria de arte, é uma sorveteria com uma galeria de arte. E eu gosto muito de sorvete, eu gosto de chocolate pistache, e o dele é maravilhoso, o melhor chocolate que eu já comi, que eu tomei o sorvete dele. E todo lugar que eu vou, eu procuro uma sorveteria para eu conseguir tomar sorvete, para bater o sorvete dele. E eu conto tudo para ele. Da última vez que eu fui, eu falei pra ele, cara, a sorveteria põe uma bolachinha em cima do sorvete assim, com a logo. Faz isso pra você. Ele falou, cara, que legal, vou procurar fazer. Então,
eu viajando, vendo coisas novas, eu trago conteúdo para o meu próprio cliente. Inova, né? Inovo, é isso. E isso não ia acontecer se eu ficasse dentro da minha empresa, né? Se eu ficasse só aqui na minha cidade. Isso eu vim em outro lugar. E é uma coisa tão simples, né? Que foi inovador para mim e para ele também. E um diferencial que agrega valor, né? Super. Então imagina aí, o contador sai de uma figura de envio de imposto para um cara que inova o negócio do seu próprio cliente. Exato. E a gente sabe, né? A gente não quer só o mesmo honorário do cliente, a gente quer mais, quer que ele pague mais pra gente. Mas para ele pagar mais, ele tem que evoluir. Então a gente faz a nossa parte, que é ajudar o cliente a conseguir vender mais, a ter um negócio melhor. Eu tenho certeza que nas viagens eu consigo absorver muita coisa e trazer para conseguir compartilhar com os clientes de todos os setores, principalmente do setor hoteleiro, né? Porque eu estou viajando, comida, estadia, é muito rico, viagem é muito rico. Perfeito. Né? Criar esse momento contigo foi muito além da contabilidade, foi gerar qualidade de vida. E quando a gente traz um momento como esse e explica para o outro que ter qualidade é aumentar a produtividade, é aí que vira o insight, porque não vai ter calça, ou bermuda, ou blazer, mas é sobre resultado. E resultado é algo que a gente não consegue quantificar muitas vezes, porque ele é muito qualitativo, né? É muito do que a gente gera na vida do outro e do que o outro sente através dessa mudança. Sim. Então, fala aí um resuminho para a galera que está lá do outro lado assistindo e que vai com certeza assistir esse vídeo posteriormente. Qual é a dica aí para os empresários para viverem melhor sem se preocupar tanto quanto se preocupam com os negócios? Olha, problema a gente vai ter. Eu acho que todo negócio ele é criado para solucionar uma dor, né? Eu montei um restaurante, é para matar fome. Se as pessoas não tiverem a dor da fome, ninguém vem comprar no seu restaurante. Tem uma contabilidade, é para criar ali processos, diminuir impostos, dar uma educação corporativa. Então, o cliente ele precisa entender, o problema sempre vai existir, ele estando lá ou não. Só que se ele se manter preso e refém, o empresário vai ser um empregado eterno da própria empresa. E ele não está ali para ser um empregado, ele está ali para ser o cabeça. Então ele precisa sim se desligar, ele precisa estar com a família, ele precisa viajar, estar com os amigos e trabalhar também. E ele é uma pessoa só. E ele não pode ser mais trabalho, mas também ele não pode ser mais família, mais amigos. Ele tem que condensar. E o que a gente vê é que os empresários menos viajam, né, e mais trabalham. Fica 8, 10 horas no trabalho e às vezes não fica isso em casa. Então, a dica é, tenha um equilíbrio disso. Eu sou tendencioso, viaje muito mais, porque a gente aprende. Principalmente se você tiver um negócio se você tiver um restaurante, vá em restaurantes, né? Porque às vezes o empresário é muito bitolado no negócio dele, e às vezes ele vai conhecer outros negócios e fala, nossa, como o meu negócio é bom perto desse. Perfeito. E esse aqui é um bom da cidade, o meu é melhor. Então ele vai ter um termômetro, né? Ou ele vai dizer, isso aqui eu posso levar para o meu e vai melhorar. Então a viagem só enriquece. Perfeito. E nessa viagem construímos aí, né, uma relação bacana, onde estamos discutindo e a gente já bate tecla aí, né? Passei a tarde no seu escritório, conhecendo uma parte da sua equipe. E só agradecer, né, pela hospitalidade, por esse tempo aí que batemos um papo super frutífero. E de São Paulo a Bahia, de Bahia a São Paulo, aqui estamos nós. Então, Legal. Obrigada. Eu que agradeço.